O fim virá. A Bíblia revela que o dia do fim chegará. As últimas coisas estão descritas nas páginas da Bíblia. Fique conosco para acompanhar um pouco mais acerca deste assunto. A paz do Senhor para você que nos acompanha a partir deste momento. Seja professor, professora da Escola Bíblica Dominical, alunos, dirigentes de Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos e estejam conosco por alguns minutos, pois vamos discorrer desta feita sobre a última lição do trimestre, como também do ano de 2023, do público jovem da Escola Bíblica Dominical. E a lição traz como título Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. É uma lição que tem um assunto similar, muito parecido, ou seja, a continuidade da lição 13, que falou sobre fé para crer na realidade do sofrimento eterno, e desta feita 14, fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Os objetivos desta lição é compreender a respeito da ideia do fim e explicar a respeito da condenação eterna segundo o cristianismo, porque existem muitas outras linhas de pensamentos, alguns teólogos que defendem um outro ponto de vista, mas nós cristãos pentecostais cremos, acreditamos que haverá o tempo do fim e que este tempo está revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, temos também muitas explicações sobre o que acreditamos em relação aos as principais doutrinas teológicas sobre o mundo vindouro. Aqui na página 195 da Declaração de Fé, temos várias explicações sobre o juízo final, sobre os livros do julgamento, a ressurreição dos mortos, o destino dos condenados, entre outros assuntos. Por isso que é tão importante termos como um suporte também a declaração de fé, para nos ajudar, auxiliar na aula. O texto principal desta lição se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenados. Mateus 12 e 37 é o texto principal desta lição. E é muito bom o professor ir ao contexto deste texto, explicar, mesmo de forma rápida, para os seus alunos, pois aqui Jesus está falando, neste texto, sobre acusações contra o próprio Jesus em seu ministério terreno, em que ele estava palmilhando por esta terra. E em seu ministério ele enfrentou muitas acusações dos religiosos da época, os fariseus, escribas, doutores da lei, saduceus, fariseus, e inclusive questionavam sobre a questão do sábado, e, entre outras coisas. E é neste texto, Mateus 12, 37, que se encontra esta explicação. Vindo em seguida a questão do sinal de Jonas, sinal de Jonas. Então, aqui nesta versão NVI, diz o seguinte: pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então, este é o texto em que Jesus ele repreende os homens daquela época que estavam ali, sempre procurando alguma coisa para reprovar Jesus, o próprio Deus em forma humana. O texto que é lido em sala de aula se encontra em Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 7, o livro da revelação, o livro que revela as últimas coisas.
aquilo que há de acontecer. Visão do apóstolo João, que foi registrado neste último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. E a lição está dividida, assim como a 13, em 2 tópicos, apenas 2 tópicos. O primeiro, a ideia do fim, João e a revelação do futuro, pelos olhos da fé. E no segundo tópico, a ideia cristã da condenação eterna, uma decisão pessoal, uma retribuição para os que rejeitaram a graça divina e estado de privação. Assim está dividido esta última lição do trimestre do ano do público jovem da Escola Bíblica Dominical. Temos aqui no primeiro tópico que no Apocalipse João não faz somente uma revelação do futuro, mas ele apresenta Jesus Cristo, aquele que derrotou Satanás e que abençoará os crentes com uma vida de paz e alegria ao seu lado. Aqueles que se arrependeram, aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, aqueles que foram regenerados, transformados, moldados pela palavra, que foram produzindo frutos de arrependimento através do mover do Espírito Santo de Deus, esses terão recompensas divinas de vida eterna, de paz, de alegria. João revelou detalhes da segunda vinda de Jesus, que se dará em breve. Ele também fala de como os crentes devem se preparar para o dia derradeiro. O tempo do fim será marcado por acontecimentos extraordinários no céu e na terra. Tudo isso está registrado na Bíblia Sagrada. E hoje, no presente século, em meio a este tempo, podemos presenciar que este dia se aproxima. O dia da segunda vinda de Jesus Cristo está próximo, pois os sinais já denunciam que ele está às portas. Precisamos estar vigilantes e alertas. Pelos olhos da fé, você consegue, pelos olhos da fé, ter a visão de Jesus crucificado, oferecendo graça, perdão e misericórdia? Pois então não o rejeite, aceite-o e não tenha receio do fim. As coisas que hão de acontecer são eventos futuros relacionados à volta de Cristo. Elas ocupam a maior parte do Apocalipse, vão do capítulo 4 ao 22, mas sabemos que é preciso fé para crer no Deus que criou todas as coisas no início e que tem o controle do fim da história. Deus, ele criou todas as coisas, ele iniciou e ele tem um controle de toda a trajetória da história e do fim. Ele tem um plano para o fim. E nós, como cristãos, precisamos estar cientes de que o que está para vir, o que há de acontecer, o que está sendo revelado no livro de Apocalipse, não deve nos trazer medo, receio, não, mas alegria. Deve trazer uma boa expectativa, pois se trata da redenção da igreja, se trata do encontro com o noivo, se trata do mal sendo exterminado e daqueles que trilharam o caminho da verdade sendo recompensados pelo Senhor, Criador de todas as coisas. Segundo tópico, a ideia cristã da condenação eterna, uma decisão pessoal. A condenação eterna será uma recompensa para aqueles que deliberadamente rejeitaram o Pai e o Filho em suas vidas. A decisão é pessoal. Aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e não se arrependeram, eles, infelizmente, estarão sendo condenados. É uma decisão pessoal. Quantas vezes a gente não prega a mensagem, quantas vezes o Evangelho não chega até as pessoas, mas essas pessoas com o coração endurecido não querem aceitar. Sempre tem alguém adiando, este dia, um dia eu irei entregar a minha vida a Jesus, mas nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus hoje.
Você que talvez no evangélico ainda esteja nos assistindo, tome esta decisão hoje, se arrependa dos seus pecados hoje, entregue a sua vida a Jesus Cristo hoje, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Uma retribuição para os que rejeitaram a graça divina. Sabemos que o ímpio pode rejeitar a graça de Deus. Entretanto, o Senhor quer que todos se salvem. Então, o Evangelho, a mensagem do Evangelho é para todos. No entanto, a graça chega a todos. No entanto, o ser humano, ele tem a capacidade de rejeitar. Ele tem o livre-arbítrio e o ser humano precisa se atentar a isso. A ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, mas arrependam-se, creiam no Evangelho, creiam no Filho de Deus para alcançar a vida eterna. Estado de privação, ainda no segundo tópico. Judas, versículo 6, e Mateus 8, 12, 22 e 13, 25 e 30 mostram que as trevas significam um estado de privação e aflição, mas não de destruição no sentido de deixar de existir, pois somente aqueles que estão vivos, conscientes de sua condição, podem chorar e ranger seus dentes, como é dito dos que serão lançados nas trevas. Então, tem pessoas que acham que esse sofrimento eterno talvez não seja percebido, como um ser humano que vive hoje, fisicamente, às vezes sofre de uma enfermidade, sofre de muitas aflições, mas o sofrimento eterno será um sofrimento como nunca o ser humano passou, e ele terá consciência disso, A Bíblia mostra claramente, esta situação. Então, queremos frisar mais uma vez e deixar claro para os seus alunos que a questão, do mundo vindouro, do fim dos tempos, do grande trono branco, do julgamento em que o nosso Deus irá fazer com relação aos ímpios, tudo isso está registrado na Bíblia Sagrada, e assim cremos, e assim acreditamos, e assim irá acontecer. Mas queremos, ainda no finalzinho desta lição, na conclusão dessa última lição de 2023, última lição dos jovens do último trimestre de 2023, o comentarista coloca que o fim virá e com ele a condenação eterna para aqueles que rejeitaram a Cristo, Para os ímpios de todos os tempos, todos os que morreram sem Cristo desde o princípio do mundo até o final do milênio, vão ressuscitar para serem julgados. Ou seja, vão ressuscitar para morrer pela segunda vez, segunda morte e morte eterna. Vão ressuscitar para serem julgados. Os livros com o registro dos seus atos serão abertos e eles serão julgados de acordo com suas palavras e atitudes. Todos os pecados, até mesmo os mais secretos, virão à tona, mas os salvos não passarão por esse julgamento, por tomarem parte na primeira ressurreição e estarão para sempre com o Senhor. Então, querido professor, estimada professora, você pode se aprofundar mais em relação a este assunto, que está relacionado à escatologia bíblica, ao estudo das últimas coisas. Jesus virá pela segunda vez, arrebatar a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e após as bordas do Cordeiro, o tribunal de Cristo no céu, enquanto que a grande tribulação estará acontecendo na terra. E após este período, Jesus virá novamente, com os santos nas nuvens, todo olho o verá, e então estará instalando o seu reino milenial. E após este reino milenial, haverá o julgamento, em que os mortos que morreram sem Cristo irão ressuscitar para o grande trono branco, o grande julgamento diante do grande
e justo juiz para serem condenados à perdição eterna. É disto que trata esta lição e é disto que precisamos também aprender para que a nossa fé esteja cada dia mais firmada no Senhor Jesus Cristo. Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. A Bíblia afirma assim, e assim acreditamos. Nós queremos encerrar esta última lição desejando um feliz ano novo ao professor e à professora dos jovens da Escola Bíblica Dominical, aos alunos, a todos que nos acompanham no programa EBD online. São aulas de todas as faixas etárias, né, da Escola Bíblica Dominical, de acordo com o currículo da CPAD. E queremos aqui externar, né, a nossa gratidão à sua audiência. Continue assistindo às nossas aulas. Há uma equipe nos bastidores, a equipe de mídia da nossa igreja, que tem executado um trabalho excelente para trazer o melhor para você. Queremos externar a nossa gratidão ao pastor Renato Torres, que é o superintendente das escolas bíblicas dominicais, nosso pastor presidente Roberto José dos Santos, bem como a todos que participam, né, desses programas, dessas aulas, que é uma bênção com certeza para a sua vida. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, interaja conosco, para que mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.